Atenção porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação, em especial você que faz parte dos sextos anos. Eu sou o professor Adriano e hoje nós teremos mais uma aula de História, a aula número 6. Hoje, galera, nós vamos começar o nosso conteúdo da segunda unidade. Então, nós contamos com a colaboração de vocês. Participem da aula. Quem, porventura, aí está sem os materiais, corre, pega caderno, caneta, lápis, enfim, os materiais necessários para vocês fazerem possíveis anotações no decorrer da aula. Beleza? Então, vamos lá para mais uma aula de História. Na nossa aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre os primeiros agrupamentos humanos, o processo de sedentarização. Vamos começar falando sobre a origem do ser humano. Existem duas teorias muito importantes que tentam explicar como o ser humano surgiu, que é o criacionismo e o evolucionismo. Então, nós vamos ver agora a diferença entre essas duas teorias. O criacionismo é a teoria que defende a ideia de que o universo, o planeta Terra e todas as formas de vida foram criação de Deus. O próprio nome deixa bem evidente. Criacionismo é porque alguém criou algo. Quem criou? Deus. Os adeptos dessa teoria, eles acreditam que Deus foi o criador do universo, da Terra e de toda forma de vida. Ok, galera? A teoria criacionista, gente, ela é baseada na Bíblia, né, no primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis. Então, lembre-se, criacionismo, Deus foi o criador de tudo. Ok? A outra teoria que tenta explicar aí o surgimento do ser humano é o evolucionismo. O evolucionismo é a teoria que defende o processo de evolução das espécies de seres vivos através de modificações lentas e progressivas. Ou seja, os adeptos dessa teoria do evolucionismo, eles acreditam que o ser humano ele passou por uma evolução, por um processo de modificação. Por isso que se chama evolucionismo. O ser humano ele evoluiu. Essa evolução, essa transformação, não foi de uma hora para outra. Levou tempo, foram modificações lentas e progressivas. Ok? Essa teoria, ela baseia-se nos estudos de Charles Darwin, que afirmou no século XIX que o ser humano e todos os seres vivos são o resultado de um longo processo de evolução. Então a gente não pode falar no evolucionismo e esquecer de falar no Darwin. O Darwin ele contribuiu muito para essa teoria evolucionista. Ok? Segundo Darwin, os seres humanos e os macacos teriam descendido de um ancestral, ou seja, de um antecessor comum. Então, na visão de Darwin, os seres humanos e os macacos, eles teriam o mesmo antecessor, o mesmo ancestral. Aí nós podemos ver nessa imagem esse processo aí de evolução do homem até chegar a ser o que nós somos hoje. Ok, galera? Vamos para o próximo slide. Nós vamos agora falar sobre os primeiros hominídeos. Os antepassados do ser humano, eles são chamados de hominídeos, seres que já possuíam algumas características humanas. Então, os nossos antepassados, os estudiosos, eles denominaram de hominídeos. E os hominídeos, eles possuíam características nossas, características humanas. Há cerca de 2 milhões de anos, dentro da família dos hominídeos, surgiu o gênero Homo. A evolução do gênero Homo é conhecida por meio do estudo dos fósseis que foram encontrados pelos paleontólogos. Então, se verificou, gente, que o gênero Homo ele passou por um processo de evolução, de transformação. Nós vamos ver posteriormente os tipos de gênero Homo, né? Essa evolução aí que o gênero Homo passou. Uma informação importante aqui, ó, os fósseis mais antigos foram encontrados na África. Tudo indica aí, gente, de acordo com os estudiosos, que os primeiros seres humanos eles surgiram no continente africano.
Por isso que os fósseis, os esqueletos mais antigos que se tem a ideia, né, de que se tem informações, surgiram ali no continente africano. Ok? Clarinho, clarinho. Nós vamos ver agora, galera, a evolução do gênero Homo. Vamos ver aí esse processo de transformação que os nossos ancestrais eles sofreram com o passar do tempo. Nós vamos começar falando sobre os australopitecos. Os australopitecos, gente, eles viveram ali cerca de 3,5 milhões de anos atrás. Os australopitecos, eles caminhavam com os 2 pés e se alimentavam basicamente de vegetais e eram de estatura pequenas. Eles eram seres pequenos. Um dado aqui, uma informação importante, olha. O esqueleto mais antigo, ele foi encontrado na África e foi um esqueleto de uma mulher. Deu-se o nome a esse esqueleto de Lucy. Então, aqui mais um indício, né, que tudo indica aí que os primeiros seres humanos eles acabaram ali surgindo no continente africano, né, porque um dos esqueletos mais antigos foi o da Lucy, foi justamente encontrado ali na África. Vamos falar agora, gente, sobre o Homo habilis, que significa homem hábil. O Homo habilis, ele viveu há cerca de 2 milhões de anos, também ali na África, e o Homo habilis acabou recebendo esse nome porque era habilidoso. Construiu ali os primeiros instrumentos de pedra e madeira, instrumentos esses que eram utilizados na prática da caça. Então, o Homo habilis, significa homem hábil, recebe esse nome porque justamente esse ser aí ele era muito habilidoso. Outro gênero Homo também que nós vamos falar é o Homo erectus, que quer dizer homem ereto. O Homo erectus, gente, ele é descendente, ele descende do Homo habilis e o Homo erectus ele aperfeiçoa os instrumentos de pedra e madeira que foram construídos pelo Homo habilis. Inclusive, gente, uma informação aqui importante, o Homo erectus, ele foi o primeiro ser a aprender a usar o fogo. Então, essa descoberta aí do fogo foi de suma importância, porque nessa época os seres humanos, eles comiam o alimento cru. Então, graças ao fogo, esse alimento agora ele pôde ser cozido, sem falar que o fogo contribuiu muito na questão da iluminação, na questão da proteção, porque quando os seres humanos eles iam sofrer algum ataque de animal, se acendia uma tocha e espantava os animais, e na questão do frio também, o fogo foi de suma importância. Ok, galera? Vamos para o próximo slide. Vamos falar agora sobre o Homo sapiens neandertal. Os Homo sapiens neandertais, gente, eles viviam da caça e normalmente eles caçavam em grupos de aproximadamente ali 20 a 30 pessoas. Esse tipo de ser humano aí, gente, esse ser humano pré-histórico, eles faziam sepulturas cobertas de pedra e terra para os seus mortos. Então, quando alguém morria ali, eles faziam as sepulturas utilizando pedra e também terra. Os historiadores eles acreditam que o Homo sapiens neandertal, eles foram os primeiros a realizar cerimônias religiosas. Então, aqui outro dado importante. Uma observação aqui, galera, ó. Muitos restos de esqueletos do Homo sapiens neandertal foram encontrados em cavernas. Daí a expressão que nós conhecemos hoje, homem das cavernas. Essa expressão, esse termo, homem das cavernas, surgiu graças os inúmeros restos de esqueletos, né, de fósseis encontrados do Homo sapiens neandertal em cavernas. Então, através disso aí surge o termo homem das cavernas. Ok? Clarinho, clarinho. Vamos agora falar sobre o Homo sapiens sapiens, que quer dizer homem que sabe, sabe. O Homo sapiens sapiens, gente, é a espécie da qual nós fazemos parte, né? A espécie da qual o ser humano contemporâneo, o ser humano atual, ele faz parte. Tudo indica ali que o Homo sapiens sapiens surgiu há cerca de 100 mil anos atrás, também na África.
Então, surge ali na África e através de migrações, através de deslocamentos, esse ser humano ele chega a outros continentes do planeta Terra. Ok, galera? E o Homo sapiens sapiens, ele desenvolveu durante sua vida várias habilidades. Desenvolveu a fala, né, que antes o ser humano se comunicava através de sons. Desenvolveu também a escrita e também outras habilidades, como eu falei anteriormente. Vamos para o próximo slide. Nós vamos agora, galera, falar sobre a pré-história. A pré-história, ela é dividida, os historiadores dividiram a pré-história em períodos para justamente facilitar o estudo. Nós vamos começar falando sobre o período paleolítico, que também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Nós vamos ver aqui algumas características dos seres humanos nesse período aí. Os seres humanos dessa época, gente, do período paleolítico, eles viviam da caça, da pesca e da coleta de vegetais. Então eles se alimentavam, eles sobreviviam através disso aí, da pesca, da caça e da coleta de vegetais. Esses seres aí pré-históricos, eles construíram ferramentas. Essas ferramentas eram feitas de pedra, madeira e osso, né? Normalmente eram feitos machados, lanças, e essas ferramentas elas eram utilizadas para a prática da caça. Então, se fez aí instrumentos, ferramentas, utilizando esses materiais que era para ser útil para eles caçarem. O ser humano paleolítico, né, o ser humano pré-histórico aí, eles não tinham moradia fixa. Eles eram nômades. O que é uma pessoa nômade? É aquela pessoa que sempre se desloca de um lugar para outro em busca do alimento, ficava em um determinado local, caçava, pescava, acabou o alimento naquele local, mudava para outro local. E assim acontecia muito nesse período aí, no período paleolítico. Por isso que é muito comum a gente encontrar em algumas cavernas as pinturas rupestres. Porque como o ser humano não tinha um lugar fixo, ele sempre estava se deslocando, então era comum eles passar parte do dia ali dentro das cavernas. Ok? E uma das coisas mais importantes, se não a mais importante que aconteceu nesse período, foi a dominação do fogo. Né? Como eu disse a vocês, o fogo foi de suma importância porque contribuiu para o homem de diversas formas. Na questão do cozimento dos alimentos, do frio, da iluminação, enfim, como nós já falamos anteriormente. Vamos agora falar sobre a escultura paleolítica. Os humanos do Paleolítico, eles já produziam arte, sendo comum estatuetas femininas denominadas de Vênus. Então, o ser humano pré-histórico, ali do período Paleolítico, eles também faziam arte. Normalmente essas artes eram estatuetas que representavam figuras femininas que acabaram sendo batizadas de Vênus. Essas figuras, essas estatuetas, elas representavam ali a fertilidade feminina, ok? Vamos agora falar sobre algo muito importante do período da pré-história, que foram as pinturas rupestres. As pinturas rupestres, gente, elas eram encontradas nas paredes das cavernas. Normalmente ali, quando os seres pré-históricos eles iam fazer as pinturas rupestres, eles desenhavam figuras humanas ou então animais, que normalmente eram cavalos ou mamutes. Inclusive, gente, as pinturas rupestres é uma fonte histórica de suma importância para os historiadores, porque não se sabe muita coisa sobre o período da pré-história. Então, os historiadores eles buscam fontes e uma das principais fontes aí para entender como era o dia a dia, a vida dos seres humanos nesse período, são as pinturas rupestres, ok? Inclusive aqui no Brasil, nós temos a Serra da Capivara, como eu já falei anteriormente em uma aula nossa, que a gente vai encontrar ali uma grande incidência de pinturas rupestres, ok, galera? Clarinho, clarinho. Vamos falar sobre outro período da pré-história, que é o período neolítico, que também é conhecido como Idade da Pedra Polida. Do período paleolítico para o período neolítico, a gente vai perceber uma evolução, um melhoramento das coisas. No período neolítico, gente, o ser humano ele aprimora, ele moderniza os instrumentos que eles tinham feito no período anterior.
Então, existem aí ferramentas mais modernas, ferramentas que também eram feitas de pedra, madeira e ossos, mas a gente vai perceber nessas ferramentas uma modernização. No período paleolítico, o homem ele começa a praticar a agricultura. Essa agricultura ela ficou conhecida como Revolução Agrícola. O homem agora não precisa mais caçar, pescar para se alimentar. Tudo que ele precisa agora, ele vai encontrar ali, perto dele, né? Então, ali tem a agricultura, eles começam ali a criar os animais, né? Domesticar os animais, cachorros, ovelhas, bois, enfim. Então, aquele ser humano que no período paleolítico caçava e pescava, ele não precisa mais fazer isso, porque tudo que ele precisa, ele vai encontrar ali perto dele. Ele planta frutas e verduras, se alimenta disso. Se quisesse alguma carne, ele criava os animais ali, pegava e se alimentava. Então a gente vai perceber uma modernização, como eu disse a vocês, uma modificação do período paleolítico para o período neolítico. No período neolítico, gente, surgem também as primeiras aldeias. O ser humano ele deixa de ser nômade, ele agora passa a ser sedentário, não precisa mais estar se deslocando de um lugar para outro, agora ele é sedentário, ele habita agora em um lugar fixo e aí surgem as primeiras aldeias, as primeiras tribos. Ok? Vamos para o próximo slide. Nessa época aí, gente, existia a divisão do trabalho. Todo o trabalho ali nas aldeias, nas tribos, era dividida. Tinha coisas que competia ao homem e tinha coisas que competia à mulher. Qual era a função do homem? Cuidar dos rebanhos, domesticar os animais, e o homem ele era encarregado da segurança do grupo, né? Cuidar ali do grupo contra possíveis ataques de animais. Proteger o grupo aí contra possíveis ataques. E o papel da mulher, a função da mulher, era preparar os alimentos, e a mulher também era responsável pela criação das crianças. Então, nessa época, você vai encontrar a divisão do trabalho. Tinha coisas que competiam ao homem, tinha coisas que competiam à mulher. A função da mulher, você não ia ver um homem fazer. E a função do homem, você não ia ver uma mulher fazendo. Então, aí existia a distribuição, a divisão das tarefas. Ok? Vamos agora falar sobre a especialização do trabalho. Nessa época aí, surgem novas técnicas como o arado puxado por animais, a adubação e a irrigação do solo. Então você vai observando que com o passar do tempo vai havendo uma modernização. Aquela agricultura que surge tem técnicas que iria contribuir para a própria agricultura. Então ali se começa a arar a terra, se puxava ali os animais para poder arar a terra. Essa terra, esse solo agora ele é adubado, o solo agora ele é irrigado. Então tudo isso aí foi de suma importância para um melhor desenvolvimento aí da agricultura. Nessa época também, galera, começa a surgir o comércio. Esse comércio ele era feito através de troca de mercadorias, troca de produtos. Então, uma pessoa tinha um determinado produto, alimento que não queria, que não precisava, e trocava esse produto com outra pessoa. Então isso era muito comum antigamente. Então daí surge o comércio que nós conhecemos hoje. Ok, pessoal? Vamos para o próximo slide. Outro período, gente, dessa época aí, da pré-história, foi intitulada de Idade dos Metais. O próprio nome já deixa bem evidente. Nesse período, gente, o ser humano ele começou a produzir instrumentos de metais. Então, o primeiro metal ali utilizado foi o cobre. O cobre ele era utilizado para fazer utensílios. E com o passar do tempo, esse cobre ele foi substituído pelo ferro. Por quê? Porque o ferro ele era algo mais resistente do que o cobre. Então, como o próprio nome deixa bem evidente, Idade dos Metais, o ser humano ele passa a fazer instrumentos, utensílios de metal. Então, os historiadores dividiram a pré-história nesses três períodos, né? Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Os historiadores fizeram isso não é porque é bonito. Isso aí foi feito para facilitar o estudo, para facilitar a compreensão. E
em cada período desse a gente vai ver uma forma diferente, uma evolução do ser humano, ok? Vamos agora falar sobre as primeiras civilizações do Crescente Fértil. Aos poucos, aquelas aldeias, aquelas tribos que surgiram ali no período neolítico, foram se transformando em cidades. Então aí vão surgir as primeiras cidades, e normalmente, gente, essas cidades, quando elas surgiam nessa época, elas surgiam ali às margens dos rios. Por quê? Porque as pessoas viviam da agricultura e também a água era algo muito importante nessa época. Então, quando se ia construir determinada casa, quando ia surgir determinada cidade ali, se fazia tudo isso ali às margens dos rios. Ok, pessoal? Então, ali, ó, no Egito, surge ali o Egito, as primeiras casas são construídas ali, perto do rio Nilo. Lá na Mesopotâmia, as primeiras casas que surgem, que são construídas ali perto dos rios Tigre e Eufrates. Então as pessoas buscavam construir suas casas às margens do rio, porque a gente sabe que todo agricultor ele depende da água. Sem falar que nessa época as pessoas criavam animais, então a água era de suma importância para dar de beber aos animais. Ok, gente? Então as primeiras civilizações surgem ali perto dos rios, certo? Nessa imagem aí, nós podemos ver algumas cidades que surgiram às margens dos rios, e esse mapa aí, ele recebe o título, o nome de Crescente Fértil. Por quê? Porque toda essa região aí era uma região fértil, como eu falei anteriormente, uma região propícia para a plantação, e crescente porque, se você for observar nessa imagem aí, esse desenho, ele se assemelha muito à lua crescente. Então, por isso se chama Crescente Fértil. Fértil, porque era uma região propícia para a plantação, e crescente, porque se assemelha muito à lua crescente. Então, todo agricultor, toda pessoa que plantasse algo nessa região, com certeza iria ter uma boa colheita, porque eram regiões propícias, regiões boas para a plantação. Ali no Egito tinha o rio Nilo, ali na Mesopotâmia tinha o rio Tigres e Eufrates, então eram regiões propícias aí, adequadas para a plantação, para a agricultura. Ok, gente? E é isso. Obrigado, galera, pela participação de vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus permitir. E fui. Tchau, pessoal.